Então, vamos dar início à nossa pequena palestra. Uma pequenina nota introdutória. O Centro Espírita é uma entidade que desenvolve as suas atividades com base na doutrina espírita, codificada nas obras básicas de Allan Kardec. Quem é ou quem foi Allan Kardec? Foi o nosso codificador. É um local de estudo, de formação espiritual e moral, com base no Evangelho de Jesus e à luz da doutrina. Uma pequena curiosidade: a 10 de abril de 1858 surge a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada por Allan Kardec, ou seja, o início do primeiro centro espírita. Esta imagem aqui, de um espírita amigo, Emmanuel, diz-nos que o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmo-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Portanto, aqui a nossa casa, o que é que podemos retirar então? Que o Centro Espírita é o local de estudo, prática e divulgação da doutrina espírita. E o que é este movimento espírita? Porque é que surgem as casas espíritas? Porque o movimento espírita é o conjunto de atividades que têm por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida, como já dissemos, nas obras básicas de Allan Kardec, colocando-as ao alcance e ao serviço de toda a humanidade. E mais uma vez, o Centro Espírita, local de paz construtiva, propiciando a união dos seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. E então, aqui está, o Centro Espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. Allan Kardec, o nosso codificador, em O Livro dos Médiuns, orienta-nos de forma a perceber o essencial para o equilíbrio do Centro Espírita. Portanto, nós, enquanto frequentadores, devemos estar em perfeita comunhão de pontos de vista e de sentimentos. Devemos ter cordialidade recíproca entre todos os membros. A ausência de todo o sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. E um único desejo, o de instruir-se e melhorar por meio dos ensinos dos Espíritos o aperfeiçoamento dos seus conselhos, ou melhor, aproveitamento dos seus conselhos. Assim, de forma muito resumida, nós estamos no Centro Espírita, na escola espiritual e moral. E existe o atendimento fraterno, que já iremos perceber o que é mais à frente, que será o primeiro contacto, por assim dizer, com o Centro Espírita, havendo o esclarecimento, o apoio e a consolação. Vivemos com a base do Evangelho, local de paz e união, porque, como Jesus disse, devemos amar-nos uns aos outros. E aqui está, Jesus nos disse que estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Aqui está, aqui é a escola onde aprendemos. E como é que é o Centro Espírita e qual é o seu papel na sociedade? As instituições na sociedade tanto recebem como contribuem, exercendo um papel de manutenção, modificação ou apoio ao grupo social. Aqui, o Divaldo Pereira Franco, um dos maiores médiuns encarnados na Terra, diz-nos que a Casa Espírita é a célula master da nova sociedade, uma escola que não apenas instrui, mas também educa. Será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Diz-nos ainda que é o local onde se misturam os interesses, onde se desenvolvem as atividades, onde se realizam os ministérios de intercâmbio, este intercâmbio entre a vida de cá e a vida do lado de lá, onde se produzem as casas de apoio a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando ao indivíduo trabalhar sem enfado, sem cansaço e crescer.
Muito importante também foram as orientações de Allan Kardec, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, que nos diz: o homem de bem. Quem é este homem de bem? Pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Coloca os bens espirituais sobre os temporais. Não se compraz em buscar os defeitos do outro, nem em colocá-los em evidência. Usa, porém, não abuse dos bens concedidos. Se a ordem social colocou o seu mando outros homens, trate-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Aqui outras palavras também deste grande senhor Bezerra de Menezes, que nos diz: espíritas, que escutastes a palavra da revelação, cabe-vos levar por todas as partes as notícias do reino de Deus. Não amanhã, agora tendes o compromisso de acender na obscuridade que domina o mundo as estrelas luminosas do Evangelho de Jesus, restaurando na palavra consoladora da doutrina espírita. Ele nos exorta para a unificação dos postulados em torno do ideal da verdade. Espíritas, não credes que vosso compromisso com a vida é uma viagem agradável ao país da fantasia ou uma excursão ao oásis do prazer. Propuseste a obra da edificação do bem. Abri os braços para que o amor se expanda num hino de solidariedade universal. A hora é de ação. Isto foi uma mensagem recebida por Divaldo no Congresso Internacional de Espiritismo. Ou seja, Bezerra aqui quer nos dizer que, principalmente, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, temos que nos pôr ao trabalho da solidariedade. Tudo isto foi um pouquinho um resumo mais teórico, entre aspas, do que é um centro espírita. Mas agora nós, que aqui estamos, queremos conhecer a nossa casa. Sim ou não? Então, qual é que é a estrutura de um centro espírita? Eu vou-vos apresentar qual a estrutura do GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Aqui no nosso centro existem 2 departamentos, o Departamento de Assistência Espiritual e o Departamento de Assistência Social. Agora, com o que eu vou mostrar, não fiquem assustados, porque não é complicado. Tanta coisa, mas isto é fácil. Ainda, antes de apresentar cada um dos itens que constitui cada um dos departamentos, é importante dizer que para um deles existe o atendimento fraterno. Como eu disse há pouco, é o início, é o primeiro contacto com o centro espírita, será para muitos o atendimento fraterno. E o que é isto, o atendimento fraterno? É a orientação carinhosa para as pessoas que vêm em busca do consolo das suas necessidades, tanto necessidades espirituais como sociais. E então, relativamente à parte espiritual, o nosso centro divide-se naquelas 5 itens que estão lá em cima. O que é o esclarecimento espiritual? É mostrar a necessidade da mudança e apresentar os passos para se chegar à condição de verdadeiro cristão. O segundo, passe e fluidoterapia. É a transfusão de energia, de fluidos espirituais através do médium passista, através da imposição de mãos, como fazia Jesus. O que é o equilíbrio mediúnico? É ensinar e disciplinar os médiuns, através do estudo, com objetivo à reforma íntima. E o que são as reuniões mediúnicas? São trabalhos privados, onde médiuns se reúnem no intuito de auxiliarem os espíritos sofredores, encarnados e desencarnados, orando e vibrando em favor dos mesmos. E por último, o que será a terapia com o jovem ou com a criança? É proporcionar às crianças e jovens uma informação consistente, completa e adequada acerca da moralidade e da espiritualidade. A construção de um mundo melhor faz-se desde a infância de cada um.
Aqui na parte do esclarecimento espiritual temos as pequenas palestras que são feitas aqui à segunda-feira, as palestras de quarta e sexta, o passe e a fluidoterapia é o tratamento espiritual, o equilíbrio mediúnico e a reunião mediúnica são os tais chamados trabalhos privados, que só algumas pessoas que passam pelo atendimento fraterno e que são orientadas podem estar presentes, e a terapia com a criança e o jovem. Temos a evangelização infanto-juvenil, que funciona à sexta-feira em Sandelgas, e o grupo de jovens, a partir dos 15 anos, que é aqui ao sábado. E agora, relativamente ao Departamento de Assistência Social, temos a nossa associação, o Ninho da Mariazinha, que tem, entre outros, que não estão aqui porque não são departamentos em si, temos o depósito de produtos essenciais, que é onde podemos guardar os donativos que nos são entregues e que são posteriormente divididos e entregues segundo as carências de cada uma das famílias. O cabaz alimentar, distribuído uma vez por mês a todas as famílias que nós apoiamos, que já estão perto das 50, a sopa da Mariazinha, que vai para a rua todos os sábados e que apoia sem-abrigos e idosos carenciados, a Brigada de Obras, ou seja, o nosso grupo assim, dos senhores mais fortes, que costuma fazer alguns trabalhos de restauração e de melhoramento de algumas casas que sejam necessárias. As visitas de solidariedade, fazemos estas visitas principalmente com o grupo de jovens, onde vamos visitar lar de idosos, vamos visitar instituições de crianças e fazemos também na unidade dos infectocontagiosos, no Hospital da Universidade de Coimbra, também algumas visitas. O conceito individual de cidadania, que se realiza também uma vez por mês com as nossas famílias, onde queremos com elas ensinar-lhes os conceitos básicos para regras de convivência, comportamento na sociedade, ensiná-las a serem mais ativas. A oficina de atividades domésticas, o que é isto? Também as nossas famílias são divididas em pequenos grupos de trabalho e que vão fazendo várias atividades ao nível de, por exemplo, bricolagem, cozinha, onde ensinamos algumas destas coisas. E não está aqui, e que existe desde o ano passado, que é a Oficina do Saber. A Oficina do Saber tem voluntários da nossa casa que, ao sábado de manhã, gratuitamente, porque toda a assistência é prestada gratuitamente, dão explicações às crianças que nós apoiamos, das famílias que nós apoiamos, que têm mais necessidades escolares, e então elas vêm aqui ao centro e recebem esta ajuda. Penso que sobre o nosso centro está tudo. Alguém tem alguma dúvida? Estou a ver que há aqui alguns jovens, convido para virem ao grupo de jovens, os mais pequeninos a estarem presentes na evangelização. Aquela menina já vai à evangelização com a Carmen, não é? E termino dizendo que a melhor religião é o amor, a melhor filosofia a caridade e a melhor ciência o discernimento. Obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe.